As autoridades do México confirmaram nesta terça-feira que os restos mortais encontrados em sacolas em uma vala clandestina na semana passada correspondem a pelo menos 8 trabalhadores de um call center no estado de Jalisco. Eles estavam registrados como desaparecidos. Os corpos dos funcionários do call center foram encontrados na quarta-feira passada dentro de dezenas de sacos que peritos e socorristas recuperaram de um despenhadeiro no município de Zapopan, subúrbio de Guadalajara, capital de Jalisco. Ainda não há informações sobre como os jovens morreram. Segundo o governo federal, a empresa onde eles trabalhavam estaria envolvida em fraudes imobiliárias e em algum tipo de extorsão pelo telefone, de acordo com os primeiros indícios. A promotoria de Jalisco também informou a descoberta de outros 27 cadáveres em uma cova achada em 25 de maio no subúrbio da cidade de Guadalajara. 8 desses corpos já foram identificados, embora o órgão não tenha fornecido detalhes. Após a audiência geral da manhã desta quarta-feira na Praça de São Pedro, o Papa Francisco foi internado no Hospital Universitário Gemelli, em Roma, onde será submetido a uma cirurgia no intestino. O comunicado do Vaticano diz que a operação ocorre em caráter de emergência e sob anestesia geral. De acordo com o texto, a intervenção é necessária por causa do agravamento dos sintomas apresentados pelo Sumo Pontífice e vai exigir vários dias de hospitalização. A nota explica que o Santo Padre vai passar por uma laparotomia e a uma cirurgia plástica da parede abdominal com prótese. A laparotomia é um procedimento cirúrgico que consiste na abertura da cavidade abdominal. A operação foi preparada nos últimos dias pela equipe médica que atende o Papa, que possui uma hérnia incisional que provoca síndromes de obstrução recorrentes, dolorosas e em vias de agravamento. Em julho de 2021, o pontífice permaneceu quase 10 dias internado no mesmo hospital para uma cirurgia no cólon e admitiu que sofreu sequelas da anestesia. No fim de março, o argentino, eleito Papa em 2013, foi novamente internado no Hospital Gemelli para tratar uma infecção respiratória que exigiu o uso de antibióticos. Francisco declarou há 2 semanas que a pneumonia foi tratada a tempo e que se ele decidisse esperar por mais algumas horas, o cenário poderia ter sido mais grave. A saúde de Francisco provoca com frequência especulações sobre uma eventual renúncia. Ele já declarou em várias oportunidades que, por causa da saúde, cogitaria deixar o cargo, como fez o antecessor Bento XVI, morto em 31 de dezembro. O Vaticano anunciou que o Papa Francisco vai ser operado em caráter de emergência e sob anestesia geral na tarde desta quarta-feira em Roma, devido ao risco de obstrução intestinal. Um comunicado divulgado pelo diretor do Serviço de Imprensa da Santa Sé informa que a intervenção é necessária devido ao agravamento dos sintomas apresentados pelo pontífice. Ele vai precisar ficar vários dias internado. O Papa argentino presidiu na manhã desta quarta-feira a audiência geral na Praça São Pedro, diante de milhares de fiéis, e seguiu para o hospital logo depois. A operação foi preparada nos últimos dias pela equipe médica e se tornou necessária por causa de uma hérnia incisional que provoca síndromes de obstrução recorrentes, dolorosas e com possibilidades de piora. Em julho de 2021, Francisco permaneceu internado por quase 10 dias para uma cirurgia no cólon. Rapidamente um outro assunto, agora em relação à saúde do Papa. E parece que o Papa vai passar por uma cirurgia. Nós temos algo além disso? Sabemos que tipo de problema ele está enfrentando de fato? Se trata de uma cirurgia de risco ou não, Kili? Olha, Joel, ele deu entrada às 11h30 da manhã no horário local, 6h30 da manhã no horário de Brasília. Essa cirurgia acontece agora à tarde, é uma cirurgia no abdômen, laparostomia. É uma cirurgia mais incisiva, segundo o comunicado do Vaticano. Ele também vai passar por uma cirurgia plástica com uso de prótese, já que ele enfrentava fortes dores no local e também obstrução intestinal. Ele vai tomar anestesia geral e, segundo o Vaticano, vai ficar vários dias internado nesse pós-operatório. E a saúde dele preocupa porque ele tem 86 anos, recentemente, no mês passado, precisou ir ao hospital por conta de um quadro febril muito sério. Em março, ele teve uma infecção pulmonar. Ele, em 2021, também passou por uma cirurgia no cólon, né, retirou 33 centímetros do cólon e tem problemas de mobilidade. Então, é importante a gente acompanhar aí, mas sempre torcendo por uma pronta recuperação.
operação do Papa Francisco terminou sem complicações nesta quarta-feira. A informação foi confirmada pelo Serviço de Imprensa do Vaticano, acrescentando que o procedimento durou 3 horas. O pontífice de 86 anos teve de ser submetido à anestesia geral para uma cirurgia devido a uma hérnia abdominal. O Papa Francisco será submetido esta quarta-feira a uma intervenção cirúrgica abdominal. É uma hérnia que está a causar ao Sumo Pontífice da Igreja Católica obstruções intestinais recorrentes que se estão a agravar. Foi-lhe diagnosticada uma na terça-feira. De acordo com o Vaticano, o Sumo Pontífice da Igreja Católica ficará hospitalizado durante vários dias para permitir uma recuperação completa. O Papa Francisco foi submetido a uma cirurgia com anestesia geral nesta quarta-feira devido a uma hérnia abdominal. De acordo com o Vaticano, a operação, que durou 3 horas, foi concluída sem complicações. O procedimento, realizado no Hospital Gemelli, em Roma, foi uma laparotomia, incisão do abdômen e colocação de uma prótese. O pontífice, que vai passar vários dias hospitalizado, teve todas as audiências marcadas até 18 de junho canceladas por precaução. A Santa Sé afirmou que a operação foi necessária devido ao agravamento dos sintomas apresentados pelo argentino de 86 anos. A Santa Sé disse que o Papa vinha tendo síndromes de obstrução recorrentes, dolorosas e em vias de agravamento. A cirurgia não vai implicar nenhuma vacância, nem uma substituição temporária do Papa no exercício de suas funções. A operação do Papa Francisco terminou sem complicações nesta quarta-feira. A informação foi confirmada pelo Serviço de Imprensa do Vaticano, acrescentando que o procedimento durou 3 horas. O pontífice de 86 anos teve de ser submetido à anestesia geral para uma cirurgia devido a uma hérnia abdominal. Colocá-las aí para vocês. Infelizmente, nesse período do ano, você sabe muito bem que a gente passa a mostrar incêndios, em especial em parques e comunidades. Esse incêndio que você vê, sim, de grandes proporções, inclusive com imagens aéreas já do nosso helicóptero, por favor, já podemos começar a colocá-las para vocês aí. Vocês vão ter uma real dimensão mesmo do tamanho desse estrago. Esse incêndio que aconteceu agora há pouco e ainda há o trabalho de rescaldo, como vocês viram ali nas imagens dos competentes homens do Corpo de Bombeiros, trabalho de rescaldo para tentar evitar que o incêndio acabe se reiniciando, pelo menos em algumas partes da comunidade, que fica ali no Rodoanel. A Esther San Juan já pode ser colocada, por favor. A Esther, como sempre, atenta a tudo. A Esther, que quando chegou aqui na madrugada mesmo na nossa central de jornalismo da Band, já foi empenhada também para esse assunto. A Esther entende muito de mobilidade urbana e sabe que o Rodoanel é um trecho importante. E sabe também que o Rodoanel aqui em São Paulo, ele passa por determinadas comunidades. Ele margeia, na realidade, determinadas comunidades. A imagem ao vivo, por favor, pode colocar na tela cheia. Isso aí. Se tiver como, coloque a Estelle, por favor, na janela da notícia. Ô, Estelle, vamos lá. O mais preocupante quando a gente noticia algo desse gênero aí, quando a gente noticia incêndio em comunidade. Obviamente, o mais preocupante é em relação às vidas das pessoas. Há feridos? Alguém se feriu com mais gravidade nesse incêndio ou não, San Juan? Bom dia a você. Tudo bem, Joel? Bom dia para você, para Thaís e a todos. Claro, a gente observa aí, Joel, que os homens do Corpo de Bombeiros ainda estão trabalhando, mas até o momento não há feridos. Essa é a informação que nós temos até o momento pelos homens do Corpo de Bombeiros. Estamos acompanhando porque, como você mesmo disse, ainda estão trabalhando ali, fase de rescaldo. O fogo já foi controlado, mas foi um fogo de grandes proporções. Nós questionamos sobre as moradias e quantas pessoas foram afetadas, porque, como você mesmo disse, se trata de uma comunidade às margens ali do Rodoanel, no trecho de Osasco, Joel. Tá, ô Estelle, agora um pouco mais tranquilo, por saber que ninguém se feriu, eu peço que você se empenhe, por favor, em relação ao Rodoanel. Se há algum tipo de impacto, se essa fumaça está impactando ali o trânsito ou não, daqui a pouco eu vou te questionar quanto a isso.
pessoal, se inscreve no canal Notícias Boas e Ruins no Brasil e no mundo para ficar sabendo informar como incêndios e também atentados e também coroações no Brasil, não, no resto do mundo, tá bom? E também aperte o sininho para receber todas as notificações e vídeos para você ficar muito bem informado do que está acontecendo no Brasil e no mundo.